Bom, vamos lá. Agora eu vou partir aqui para a aula 5, né? Antes de começar, né, o assunto dessa aula, né, eu só queria reforçar o que eu falei no vídeo anterior, né, sobre o custo da energia elétrica, tá? Por que que eu falei tanto, né? O vídeo que eu montei, né, o último vídeo, ele pode ter soado muito repetitivo, ter falado várias vezes a mesma coisa, né? Mas é mais para reforçar as ideias. Então, quando se fala em cobrança, o quanto que se cobra de energia elétrica, é inevitável, né? A gente tem que falar de gestão, né? De eficiência, né? Não eficiência, de racionalização desse recurso. Porque se a energia elétrica fosse muito mais barata, quem estaria preocupado em consumir menos, em racionalizar? Então, os programas de eficiência energética, por exemplo, eles vêm numa situação em que nós utilizamos um recurso restrito e caro, que é a energia elétrica. Tá? Então, por exemplo, quando alguém, muitas vezes, eu não estou querendo generalizar, mas muitas vezes, quando utilizamos o recurso gratuito, nem sempre damos valor. Às vezes acabamos abusando, utilizando além da conta, enfim, né? Somos desestimulados a usar os recursos de uma forma mais racional. Somos desestimulados. Então, o que eu quis mostrar para vocês, né? Por que que nós pagamos tão caro? Não estou dizendo, né, que a energia elétrica, por parte do consumidor residencial no Brasil, é uma das mais caras do mundo, porque às vezes fala-se isso também. Claro que depende muito da cotação da moeda local. Isso influencia muito. Mas, por exemplo, no nosso caso, né, nós vimos que pagamos bastante devido aos impostos. Em torno de 30% a 40% é imposto, o que é a realidade. Tem um país que cobra mais caro, os impostos são mais altos, tem outros que os impostos são mais baixos. Em compensação, o parque gerador no Brasil, ela gera uma energia elétrica barata, tá? Porque, por exemplo, no caso do Brasil, né, as hidrelétricas de grande porte, elas geram algumas das energias elétricas mais baratas do mundo. Tá? Por exemplo, a energia elétrica de Itaipu, ela é muito mais barata do que muitas das plantas elétricas que tem por aí. Tá? Então, no Brasil, a grosso modo, até alguns anos atrás, o que imperava era o quê? Hidrelétrica de grande porte era mais barata disparado. Agora apareceram aí, né, grandes empreendimentos, fazendas eólicas, fazendas fotovoltaicas, que têm aí abalado um pouco aí as estruturas, né? E em outros países não tem sido diferente, né? Embora ainda, né, a principal matriz elétrica do mundo, mais para frente eu vou mostrar para vocês, ainda é a termoelétrica a carvão mineral. Apesar do baixo custo da geração, tem o alto custo da transmissão, que eu já falei para vocês, né, porque no Brasil foram instaladas grandes linhas de transmissão devido principalmente às distâncias entre o produtor e o consumidor, mas também pensando também no melhor gerenciamento da energia elétrica para alcançar aí as diferentes regiões. Resumindo, né, uma região que tem energia sobrando fornece para uma outra região que está faltando. Por isso que foram construídos linhões aí, por exemplo, ligando os sistemas que até então eram isolados no Nordeste com o resto do Brasil. Tá? Mais ou menos 20, 25 anos atrás, existia um sistema interligado dentro apenas no Nordeste e outra pegando apenas as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Tá? E um sistema menor pegando o estado do Maranhão, Pará, Tocantins. Depois do tempo, eles foram totalmente interligados, né, formando um sistema interligado nacional, aí foi expandido para o estado de Rondônia, norte do Mato Grosso, Acre, e aí finalmente Amapá e Amazonas, faltando atingir aí o estado de Roraima, que é um capítulo à parte, né? Mas enfim, como falei para vocês, né, a grande vantagem de expandir o sistema interligado nacional é fornecer energia elétrica mais barata, né, porque se dá prioridade a fontes mais baratas de energia, por isso que Itaipu fornece energia o tempo todo, mas também fornecendo uma energia de melhor qualidade, porque no momento que uma usina tiver alguma dificuldade de fornecer, as outras usinas vão fornecer naquele momento. Como podemos pensar aí, por exemplo, uma usina que precisou passar por uma manutenção não programada, uma usina que passou por algum acidente, ou simplesmente uma usina que não pode fornecer energia naquele momento devido a uma intermitência. Por exemplo, energia solar à noite, uma usina que queima bagaço de cana, mas não tem bagaço, tá bom? Então, uma sempre ajuda a outra. É uma forma de cooperação, né, para ajudar todo mundo.
E sobre os subsídios, né? Que uma parte da tarifa de energia vai para subsídios. Até falei alguns, mas aí depois de um tempo, depois de ter feito o vídeo anterior, acabei faltando de falar um ou outro, mas vou resumir aqui. Nós pagamos, nós subsidiamos tarifas de baixa renda para a comunidade de baixa renda, programa Luz para Todos, tarifas mais baratas na área de irrigação, na área de saneamento, tá? E que mais? Subsidiamos também a geração elétrica usando carvão, por incrível que pareça, termoelétrica, carvão aqui no Brasil não é uma das fontes mais baratas, por vários motivos. Uma delas, a qualidade do carvão é mais baixa, o carvão é com mais umidade, mais cinzas, aí o poder calorífico é mais baixo, em comparação aí a alguns países, né, que tem o carvão como principal fonte de eletricidade e até mesmo fonte de energia, né, em cômputo geral. Também subsidiamos programas de incentivo a fontes de energia alternativas que teve no passado. Então, lá para 2000, se não me engano, 2000, até 2004, teve o programa ProInfa, que foi um programa de estímulo a projetos de fontes alternativas como hidrelétricas de pequeno porte, a biomassa e geração eólica que estava começando, que ainda era mais caro do que fornecia, né, energia elétrica muito mais caro do que agora. Só que os empreendimentos em geral, quando alguém constrói lá um parque elétrico, ela constrói para ter um retorno a longo prazo, tá? Você vai investir alto aí para ser usado no longo período de tempo. Então foram assinados contratos para fornecimento de energia elétrica por um prazo de 20 anos. Então, por exemplo, se o projeto foi assinado em 2004, então aquele projeto vai fornecer energia elétrica aquele preço previamente estabelecido até 2024. Então é por isso que, por exemplo, tem fazendas eólicas vendendo energia elétrica a uma tarifa muito mais alta, por exemplo, fazendas eólicas instaladas e inauguradas em 2004, por exemplo. Elas estão fornecendo uma energia elétrica muito mais cara do que aquelas fazendas eólicas que estão fornecendo energia elétrica a partir de 2020. Por quê? Usinas instaladas em 2020 foram utilizadas soluções, equipamentos, tecnologias mais baratas. Em 2004 ainda estava começando a entrar no mercado brasileiro. Então, nós ainda pagamos por empreendimentos inaugurados em 2004 fornecendo uma energia elétrica muito mais cara, por questão contratual. Porque todo investidor quer investir a longo prazo, assina o contrato para 20 anos. Se assinasse o contrato para 5, 10 anos, não teria, às vezes não teria nem viabilidade econômica, o empreendedor não seria estimulado para tal. Então, nós pagamos ainda por contratos assinados até 2004. Então, a partir de 2024, aquele empreendimento vai deixar de fornecer energia elétrica mais cara e aí vai ter que recorrer a outros contratos, mas é certeza que vai ter que fornecer energia elétrica mais barata. E vou dizer uma coisa para vocês. Geração eólica, você investe, vai ter um retorno do investimento, vamos supor, em 5 anos. E os outros 15 anos restantes é só lucro. É aquele negócio, né? O custo foi 1, mas vende por 4, vai ter lucro de 3. Tá? Isso está previsto no contrato. A atratividade dos investimentos se dá nisso. Tá? Não estou dizendo que é algo de errado, nada disso. Isso vai acontecer em qualquer lugar do mundo. Então é o seguinte, também existem subsídios em cima de projetos que na época eram mais caras do que o normal. Por isso que teve os subsídios na época, é que nós pagamos até hoje, porque eram fontes muito mais caras que as hidrelétricas, mas o subsídio visava o quê? A introdução desses empreendimentos devido às suas características próprias. Que características próprias são essas? Por exemplo, você investir em biomassa, uma coisa que eu já vou antecipar. A vantagem de investir em biomassa queimando o bagaço de cana e palha de cana é que ela pode fornecer energia elétrica, especialmente naquela época que tem pouca água nos reservatórios, isto é, o inverno brasileiro, né? Junho, julho, agosto, setembro, que é um período mais seco, chove menos, as hidrelétricas geram menos energia elétrica. Quem que vai cobrir este rombo, essa diferença? O bagaço de cana, porque na região centro-sul do Brasil, a plena safra, né, vai de março até dezembro, dependendo da usina. Tem usina que até consegue gerar energia em janeiro e fevereiro. Mas, a grosso modo, a energia elétrica gerada ocorre principalmente justamente naquele período que chove menos. Então, uma fonte pode
complementar a outra, embora a geração de energia elétrica por parte da queima da biomassa ainda é muito pequena em comparação às hidráulicas. Então, precisa ter um investimento muito maior em cima delas, tá? Para que um buraco seja totalmente ocupado pelo outro. Mas ainda não é isso que acontece. Por isso que ainda são ligadas termoelétricas, sistema de geração de energia que fornece energia elétrica mais cara. Ainda existe o absurdo, a meu ver, das bandeiras amarelas e vermelhas, absurdo, mas é necessário. Mas são necessários. Aí nós vamos ver mais para frente que, a longo prazo, podemos até mesmo extinguir esses geradores de energia caros. Ora, graças à diversificação da matriz elétrica brasileira, ora pela introdução e popularização do sistema de armazenamento de energia. Tá? Além das práticas que eu já falei várias vezes, como, por exemplo, racionalização no mercado, por parte do mercado consumidor, aumento da eficiência de geração e diminuição das perdas em transmissão e distribuição. Quando falo perda de distribuição, também fala-se em gatos, tá? Furtos de fios. Quando eu falo furto, não furto de fio, né? Mas furto de energia elétrica. Bom? Então, infelizmente, né, nós pagamos muito pela energia elétrica também por causa de gatos, por causa de furtos. É a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior, né? Supermercado. A gente paga pela fruta podre, pela fruta amassada que ninguém pega, que vai para o lixo. Tá? Então, tem vários subsídios por trás, além dos subsídios, né, para bancar autarquias, empresas como a Operador Nacional do Sistema, autarquias dentro do Ministério das Minas e Energia responsáveis por planejamentos, o planejamento do sistema de energia, enfim, que é algo que em outros países esses custos não são bancados dentro da conta de luz, são bancados por outras formas. Como falei também, né, tem países onde a densidade demográfica é maior, então a tendência, né, os investimentos em transmissão e distribuição serem menores por habitante. E se for pensar num país onde a densidade demográfica é grande e a geração é barata, então a população vai acabar tendo uma energia elétrica barata também. Tá? Fora os impostos. E que mais? E essa questão de subsidiar tecnologias alternativas, isso aí dá muito pano para manga, porque quem pensa nisso pensa também, desenvolvimento de tecnologia nacional, aperfeiçoamento da mão de obra, aperfeiçoamento dos centros de pesquisa e desenvolvimento, universidades, etc., né? Fala-se muito dos benefícios econômicos, até mesmo sociais, né? Mão de obra melhor, mão de obra de qualidade, mas aquela história, será que a sociedade quer bancar tudo isso? Mesma coisa, por exemplo, carro elétrico. Tem alguns países que estão subsidiando o carro elétrico, que ainda é muito caro. É aquela história, o carro elétrico custa 100 mil, vamos por 150 mil, mas o dono paga 100 mil. Quem que vai bancar esse rombo, 50 mil restantes? O poder público. Mas o dinheiro não vem do nada. Então, quem vai pagar, quem que vai subsidiar o carro daquele carinha ali? Vai ser nós, a população inteira, em forma de impostos. Tá? Só que no caso do carro elétrico, no Brasil, a meu ver, não faz nem sentido falar nisso. Por quê? Porque é algo muito caro para atender um público muito específico. E atualmente, os maiores críticos da expansão da geração fotovoltaica no Brasil, que são principalmente aí a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e as concessionárias de energia, eles reclamam que quem tem placas fotovoltaicas nas residências, por exemplo, acabam recebendo por uma energia subsidiada, isto é, a população inteira acaba subsidiando quem tem essas placas. Mas esse é um assunto aí para abordar mais para frente. Bom? Então, essas são algumas considerações que eu queria fazer, né? Às vezes acaba escapando alguma coisa. Vamos partir para um outro assunto, né? Falar um pouco assim de exigências, investimentos e exigências legais. Como assim? Tá? Porque o primeiro, quando o empreendedor está preocupado, quer realizar um investimento em geração elétrica, o que precisa fazer antes de inaugurar? Tá? Antes de comprar os equipamentos, antes até mesmo de fazer o projeto, a engenharia. Tá? Porque, como falei nos vídeos anteriores, vai ter que fazer relatório ambiental simplificado. Vamos supor aí,
geração fotovoltaica. Se for geração fotovoltaica em cima de uma residência, geração fotovoltaica numa indústria, como, por exemplo, tem no FGD, né, algumas placas também, não é necessário nem relatório ambiental nenhum. Né? Agora, se for pensar, por exemplo, comprar uma fazenda e instalar placas, né, que é o que chama de fazenda solar, e ligar direto à rede, aí sim é necessário um relatório ambiental, mas é um relatório simplificado. Por quê? Porque, primeiro, que vai ser instalado em algum local onde já teve um impacto ambiental severo antes. Vamos supor aí um local aí que já tinha sido desmatado, vamos supor uma área de cerrado que foi desmatado para a criação de gado. E aí deixa de criar gado para colocar placas fotovoltaicas. Que impacto ambiental vai ter? Vai ser mínimo. Tudo bem que vai ter que ter, vai mexer com cimento, vai mexer com concreto, vai mexer com material metálico, vai ter desperdícios, vai ter perda com concreto, cimento, areia, brita, rebarbas, pedaços de metal, né? Mas o que vai acontecer? Uma maior preocupação vai ser o quê? Destinação de um resíduo que é um resíduo que nem da construção civil. Né? Ah, mas e se quebrar uma placa, um módulo fotovoltaico? E se der pau aí algum equipamento aí que envolve metais raros, um inversor, cobre, etc. Aí tem que ter aí o resíduo, né, que é um produto aí mal manipulado, né, que foi destruído, vai ter que ter uma outra destinação. Mas a maior preocupação, a meu ver, é acerca dos resíduos gerados durante a construção, porque durante a operação a geração de resíduo é praticamente zero. Tá? Então, no caso, uma fazenda solar, um relatório ambiental simplificado, dando uma preocupação acerca dos resíduos. Né? Agora, se for pensar numa hidrelétrica, aí é algo muito mais preocupante. Né? Vamos falar sobre isso mais para frente, sobre os impactos de cada uma das fontes. Mas aí precisa fazer um relatório, relatório de impacto no meio ambiente, estudo de impacto ambiental, aí porque tem os impactos da fauna, em cima da fauna, da flora, do solo, até mesmo, dependendo da situação, poluição do ar, né? Uma hidrelétrica polui do ar. Vou falar sobre isso mais para frente. Tá? E uma coisa que eu tinha falado antes, né? Se for comprovado o impacto apenas municipal, então vai ter que prestar contas para um órgão ambiental municipal. Estadual, que pega aí duas ou mais cidades, então uma agência estadual. Se for pegar aí por exemplo, né, um rio que passa por mais de um estado, se comprovar que o impacto é interestadual, vai ter que entrar em contato com alguma autarquia dentro do Ministério do Meio Ambiente. Tá? Mas vamos lá, antes de tudo, precisa de uma licença prévia. Tá? Então, assim, estou interessado em adquirir algumas áreas para o meu empreendimento. E tudo isso aqui, gente, é principalmente pensando em grandes empreendimentos, não apenas geração de energia, mas também duplicação de estradas ou construção de uma estrada totalmente nova, de uma ferrovia, de um porto, de uma grande indústria, de um empreendimento de extração de minérios, extração de água mineral. Então, tem muita coisa aí que tem que passar por isso. Claro que a cada tipo de empreendimento tem lá um conjunto de órgãos que devem entrar em contato, né? Se for, por exemplo, uma hidrelétrica, tem que entrar em contato até com a Agência Nacional de Águas, às vezes a Agência Nacional de Transportes Aquáticos, algo que não precisa, obviamente, se for pensar em geração eólica ou fotovoltaica. Mas vamos lá, consegue-se uma licença prévia para iniciar a construção, né? No caso aqui, instalação, e durante a instalação procura obter uma licença de operação. E claro que quando a gente constrói alguma coisa, é porque a gente já está esperando um cliente. A gente vai construir um gerador elétrico e depois pensar para quem que a gente vai vender. Então, muitos dos empreendimentos Brasil afora, eles estão sendo realizados, estão sendo consolidados graças a um programa de leilões. Então, existe um leilão de fornecimento de energia elétrica. Quem ganha é o empreendedor que oferece o menor valor, é um leilão reverso, e aí ele oferece um determinado valor a ser cobrado dentro de um certo período. Claro que corrigido pela inflação. Então, por exemplo, vários empreendedores participam de um leilão, apenas alguns deles vencem o certame. Então, eles vendem energia elétrica para o sistema interligado nacional, por exemplo, né, até mesmo pode ser para um sistema isolado, e
E aí é o seguinte, eles vendem por um certo período, então está lá no contrato. O contrato tem uma duração de 20 anos, 25 anos, 30 anos, isso depende muito da fonte de eletricidade, de energia elétrica, porque tem alguns projetos, alguns empreendimentos que exigem mais tempo, menos tempo, vai depender do custo. E claro, o empreendedor faz uma análise econômica, verifica aí quanto tempo vai conseguir amortizar o investimento, enfim. Mas basicamente assim, vamos supor, amortiza o investimento em 5 anos, mas o contrato dura 20, 30 anos. Então, 15, 25 anos restantes é praticamente só lucro. Porque é o capitalismo, né? Então, o empreendedor vive disso. E que mais? Ah, Claro que tem outras situações peculiares aí, como a geração termonuclear no Brasil, que não se encaixa aqui, vou falar sobre isso mais para frente, tá? Que é uma polêmica à parte. Mas é aqui, tá? Licença prévia, instalação e depois operação, tá? Como falei, né? Então, muitas empresas, muitos empreendedores, eles dependem de leilões, mas às vezes você consegue fazer tudo isso pensando num cliente único, aí não passa por leilão. Aí uma empresa está interessada em comprar aquela energia, então é um acordo entre duas partes, que nem sempre envolve um órgão governamental. Então, por exemplo, eu tenho lá, produz energia elétrica para um consumidor cativo, por um consumidor, vamos supor, um consumidor único, uma indústria de alumínio que consome muita energia elétrica, por exemplo. Então, assina-se o contrato entre eles e vai fornecendo. Se tiver alguma irregularidade, algum problema, aciona a justiça para tentar fazer um acordo. Só que muitas vezes, infelizmente no Brasil, ocorrem problemas pelo menos uma dessas duas setas. Como assim? Porque todo grande projeto de grande porte precisa de licenciamento ambiental. E quando o poder público demora para dar autorização? Quando o poder público demora para aprovar o empreendimento? Quando demora para dar licença prévia, instalação, uma operação. Por que eu falo isso? Quando a gente fala de leilão, muitas vezes assim o empreendedor ele vence o certame e tem um acordo para fornecer energia dentro de um determinado período. Se for um projeto de grande porte, muitas vezes é no período de 4, 5 anos. E quando ele não consegue? Claro, cobra-se pesadas multas. E quando não consegue por causa de demora para a liberação da licença? Aí já não tem nada a ver com o empreendedor. Aí ele tem que mostrar na justiça que a culpa não era dele. Ou como pode acontecer também, vamos supor, o empreendedor que vai vender energia elétrica queimando gás natural, e aí quem vai fornecer? A Petrobras, vamos supor. Mas e se a Petrobras, dentro de um determinado período, não fornecer gás suficiente? Aí claro que não vai produzir energia elétrica o suficiente. De quem que é a culpa? É do empreendedor? Aí tem que mostrar também na justiça que a culpa não é dele. Infelizmente, né, pode ter quebras nesse caminho aqui. Uma ponte ceder no meio do caminho. Tanto na licença prévia, quanto na instalação, quanto na operação. Às vezes algum problema aí, alguma situação não programada, não computada. Vamos supor aí, um empreendedor compra um sítio, uma fazenda, tá, uma grande área, e depois descobre que aquela área não pode ser usada para tal. Vamos supor que era uma reserva indígena, quilombola, ou vai virar parque nacional, reserva biológica, o que seja. O empreendedor perde dinheiro. Ele gastou dinheiro para fazer as licenças, comprar os equipamentos, para consolidar os projetos de engenharia e do nada o projeto é interrompido. Aí tem que acionar a justiça para solicitar indenização, etc. É algo demorado, nós sabemos. Né? Ou quando efetua a operação, aí descobre que os impactos ambientais eram muito maiores do que esperado. Aí o poder público, né, o Ministério Público aciona a justiça para impedir a operação daquele empreendimento. Ou aprovar, né, continuar desde que faça as devidas correções. E aí tem até os termos de ajustamento de conduta, os TACs, que para corrigir essas coisas às vezes imprevisíveis. Tá? É uma coisa demorada, tá? É um processo longo, complexo, custoso, tá? Mas geralmente essas licenças, né, quem que fazem? Por exemplo, os relatórios de impacto ambiental. Tem lá especialistas das mais diversas áreas, como geólogos, biólogos, gestores ambientais, profissionais da área de biotecnologia, engenheiros,
dependendo da situação, até historiadores, se for mexer numa área que envolve aí paleontologia, por exemplo. Então, a, a gama de opções é enorme. Aí junta isso, economistas, contadores e assim por diante. Físicos, químicos, matemáticos, etc. Então, os relatórios são feitos aí por um grupo de pessoas, né, que tem diversas qualificações, né, de diversas áreas de conhecimento. Tá? E, como falei antes, o grande fator complicador é quando tem alguma tecnologia inovadora, quando tem alguma coisa nova. Porque dentro do poder público tem que ter um pessoal que tenha no mínimo o mesmo nível, para fazer análise e verificar se tem alguma coisa a corrigir. Tá? Resumidamente, por exemplo, quem que constrói uma turbina? É um engenheiro. Quem que vai utilizar aquela turbina? Vai ser um outro engenheiro. Tá? Só dando exemplo. É assim, para ter conversas entre pessoas de mesmo nível. Um empreendedor que é formação em, sei lá, em biotecnologia, conversar com o poder público, né, com o funcionário público que também tem essa formação, ou algo próximo. Tá? Então, assim, por que eu falo isso? Eu dei exemplo aqui de uma tecnologia que ainda não tem no Brasil, mas tem vários países que pode ser que tenha no Brasil no futuro, que são geradores eólicos no mar, offshore, a 10, 20, 30, até mesmo 50 quilômetros de distância da praia, da costa. Se, por exemplo, você realizar um empreendimento no mar, quem que você vai entrar em contato? Se for pensar, por exemplo, é um empreendimento para exploração dos recursos aquáticos, exploração pesca. Você vai entrar em contato com alguns órgãos que estão aqui, inclusive, vamos supor, Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, ok? Que vai estar extraindo um recurso natural, que são os peixes. Eu vou construir uma plataforma de petróleo, já algo mais complexo, porque envolve aí outros impactos ambientais. Por exemplo, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, beleza? Até mesmo Secretaria de Agricultura e Pesca. Por quê? Porque aquela atividade, que é a extração de petróleo e gás, pode causar impactos na fauna, a marinha, obviamente, e assim por diante. No caso aqui offshore, nós estamos falando de empreendimentos altos, torres que talvez alguns deles já alcançaram alturas superiores a 200 metros de altura. E a tendência é eles se tornarem cada vez maiores, porque quanto maior o gerador eólico, maior a área do círculo formado, né? E quanto maior essa área ocupada pelas pás, né, mais vento consegue obter e, por consequência, maior energia elétrica. E a grande vantagem do offshore, já antecipando aqui, né, ventos mais constantes, muitos ventos constantes, não tem interferência de montanhas, de prédios, enfim, né, de nenhuma construção, então uma geração elétrica maior e mais constante, por consequência de melhor qualidade. Mas claro que varia muito os sentidos, as direções, mas eles são projetados para isso, para mudar, né, o sentido das pás, né? Mas aí tem algumas interferências, porque está mexendo com grandes alturas. Aí tem que ter contato até mesmo com a Agência Nacional de Aviação Civil. Por exemplo, se descobrir que está na região próxima ao aeroporto, esquece, já era. Está em Parque Nacional, Reserva Biológica, esquece também, não tem condições. Tá? Às vezes lá tem uma paisagem que foi tombada pelo patrimônio histórico. Aí tem o IFAM, também não vai poder construir. Tá? E assim por diante. Então, há vários órgãos, dependendo da fonte, né, precisa entrar em contato. De novo, uma fazenda fotovoltaica que são o quê? Estruturas mais baixas, então muitas dessas autarquias não precisam ter conhecimento. Vai entrar em contato com a ANEEL, lógico. Vai entrar em contato com o Ministério das Minas e Energia? Sim. O ONS, ok. Ministério do Meio Ambiente vai depender do tamanho do empreendimento, tá? Em casos muito específicos, FUNAI, Fundação Palmares, que trata assuntos relacionados a comunidades quilombolas. Se, por exemplo, né, os espelhos, né, porque os módulos fotovoltaicos, elas refletem. Então, às vezes, alguém está passando de avião, aquilo pode incidir no olho do piloto, né? Se
se uma situação muito específica como essa foi descoberta, então tem que entrar em contato com a Agência de Aviação Civil, né? Muito, 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 muito específico, né? E assim por diante. De novo, né, como falei antes, por que gerar energia elétrica? Ah, para esbanjar? Ah, para consumir bastante? Não. A gente utiliza porque é realmente necessário. E quando precisa, consome o menos possível. Então, aqui, para mitigar os impactos ambientais. Quando fala mitigar impactos ambientais, é o quê? Principalmente construção e também sua operação. Porque vai causar impactos negativos. Ah, por exemplo, a construção vai causar poluição sonora, poluição visual. Vai causar impactos indiretos. Por exemplo, a hidrelétrica você precisa construir um monte de pedreiras para extrair areia, brita, pedra, argila. Vai causar geração de pó, né, poluição do ar. Vai causar impactos severos na fauna e na flora. E claro que o intuito é diminuir o mínimo, para ter o mínimo possível desses impactos. A gente pode ver, por exemplo, o impacto ambiental causado na construção. Vou dar um exemplo muito específico. A rodovia dos imigrantes, que liga a Grande São Paulo à Baixada Santista. A primeira pista foi construída no final da década de 70 e a outra foi construída mais ou menos 30 anos depois. O impacto ambiental causado pela primeira pista na Serra do Mar, que é Parque Estadual da Serra do Mar, Mata Atlântica, foi muito maior do que o primeiro, que foi muito maior do que a segunda pista, construída 30 anos depois. Por quê? Porque 30 anos depois construiu-se uma pista com mais túneis, houve uma gestão ambiental muito maior, tá? Desmatou muito menos áreas. Então a primeira pista causou mais impactos do que a segunda, 30 anos depois. Não apenas por fato de estar construindo mais túnel, o impacto é mais baixo. Mas porque se vai construir mais túnel, vai poluir mais a água, né? A água do lençol freático, vai tirar mais terra, vai tirar mais pedras do local onde foi construído o túnel. Então vai ter mais material para ser descartado. Mas em compensação, apesar disso, o impacto foi muito mais baixo. Menos árvores foram derrubadas. Tá? Mas vamos lá. Evitar alternativas locacionais ou tecnológicas para evitar impactos. Às vezes é trocando de lugar, a usina, enfim. Reduzir, se não tiver jeito, reduzir ações durante o planejamento, instalação e operação do planejamento para eliminar ou reduzir impactos. Depois compensar apenas quando algum impacto residual persistir. Tá? O que eu vou mostrar para vocês não serve apenas para geração eólica. Isso é apenas um exemplo. Mas serve para qualquer empreendimento, qualquer forma de geração elétrica. Estou dando exemplo aqui. O que se paga para gerar energia elétrica por meio de uma fonte? O que está mostrando aqui? Por exemplo, você demora 3 a 5 anos para fazer o projeto, vamos supor aqui nesse caso aqui, de sistema eólico. Porque muitas vezes a gente não se instala apenas uma torre, constrói-se uma fazenda com várias torres. Compra-se uma fazenda, ou com várias fazendas, ou faz um comodato, um acordo entre partes, entre o dono da fazenda e o empreendedor, tá? Algo que tem no Nordeste, por exemplo, né? Que é como se fosse um aluguel, paga-se um aluguel, né? Tem outro nome, né? Mas que comodato é o nome mais adequado. Mas, enfim, ter lá o projeto, demora tanto tempo, projeto mesmo, escritório, cálculo, tá? Estudo de impacto ambiental, instalação, desde a construção dos equipamentos na fábrica até o transporte, ainda mais geração eólica, o transporte é um ponto crucial dos equipamentos. Por exemplo, aqui turbina, balanço da planta. As torres, né? Porque, como falei, as instalações estão ficando cada vez mais altas para gerar mais energia elétrica. E como falei no vídeo anterior, quanto maior a planta elétrica, mais barata é a energia elétrica. Só que aqui no caso, né, no projeto que chama de DEVEX, que é o nome técnico que dão para desenvolvimento, o custo do investimento foi de apenas 2% em relação ao investimento total. Já a instalação 12%, CAPEX, OPEX, que é operação, né, que aí sim, né, toda a sua vida útil, né, 25 anos no mínimo. Se você fizer depois uma repotenciação, troca de turbina, não troca de geradores, de alguns dispositivos,
aquela estrutura civil não vai precisar ser demolida. Então, você pode usar, sei lá, para mais 25 anos, em vez de ser 25, aumenta para 50. Isso ajuda muito, porque apesar, aqui o custo de operação e manutenção é 40%, né? Claro, né? Porque está utilizando recurso que é gratuito, apesar de ser gratuito, está gerando energia elétrica, operação e manutenção seria o quê? Funcionários que vão subir lá na torre, tem lá como é que se fala, né? Os supervisionados, os supervisórios, desculpa, né? Que é uma instalação com munidos de computadores, sensores, etc., para fazer as análises remotas, mas mesmo assim precisa de gente para subir lá na nacelle, que é o coração do gerador eólico, de vez em quando, para efetuar serviço também de manutenção, né? Estão falando de componentes móveis, rotativos, não precisa de graxa, óleo, lubrificação, enfim, né? Mesmo assim acontece incêndios, né? Onde ocorre a destruição da torre. Mas essa é uma outra história. E aqui descomissionamento que é desmontagem, né? Porque depois de concluído o seu serviço, dependendo do projeto, é necessário a retirada dos equipamentos para não gerar impacto quando está parado. Porque vamos supor uma torre eólica abandonada. Aí uma empresa avalia, aí a longo prazo pode enferrujar os componentes, equipamentos, pode do nada desabar. É que nem um prédio. Tá? Então, o legal da repotenciação é que esse tempo, que essa vida útil pode aumentar, sem custos adicionais na construção civil, sem custo na aquisição de muitos equipamentos. Só se troca o que é realmente necessário. E aí a energia elétrica fica até mais barata, por quê? Porque você não precisa investir em geração nova, com empreendimentos totalmente novos. Espero que tenha entendido o que eu falei. Mas, enfim, aqui, quando falo em porcentagem, seria o quê? Os custos incidentes naquela energia elétrica que o empreendedor vende. O empreendedor vende energia elétrica, tem aquele custo. Mas uma parte do custo é devido ao projeto, uma parte é decorrente da instalação, a outra da operação, e já até prevendo aí a possibilidade de inserir um valor adicional para bancar a sua desmontagem. Isso que geração eólica, o descomissionamento ele é bem barato. Porque, por exemplo, geração nuclear a longo prazo, o descomissionamento a tendência a ser até mais caro do que a instalação. Tá? Por que seria descomissionamento? Pode ser a desmontagem, né, colocando guindaste e desmontando em partes, ou até mesmo colocando dinamite e demolir, e derrubar. Tá? Bom, fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, né, outro assunto, né? Minha garganta já não tá ficando legal. Bom, mas estou à disposição para tirar dúvidas, enfim, vocês estão vendo aí que tem alguns assuntos aí que são bem diferentes, né? Por exemplo, próximo aí já fala em conversão de energia em si, tá? Isso aí, um grande abraço, até a próxima.